Olá a todos e todas que estão acompanhando nosso canal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu e Cleiton nos reunimos para fazer discussões sobre temas relacionados, neste momento, nessa série de programas relacionados às transformações que vem acontecendo na sociedade, em vários aspectos da sociedade, nesse momento de profundo transição, né, para o mundo digital, né, uma sociedade que se digitaliza, né, Cleiton? Bom, então, o tema de hoje é um tema que você é uma pessoa que com certeza tem bastante conhecimento, know-how, expertise com o assunto, que é como que vem se dando as transformações do mundo da política nesse contexto de sociedade digitalizada, né? Dessa sociedade que emerge, que vem se passando por esse processo de transformação e que particularmente agora com a pandemia, isso, né, vem se acelerando. E aí eu queria fazer uma primeira reflexão, para a gente começar a disparar a nossa conversa aqui. E ontem, a partir de ontem, antes de ontem, começou a circular na internet, né, um movimento que aquele economista, né, o Eduardo Moreira, ele parece que ele está sendo o articulador desse movimento, chamado 70% contra Bolsonaro. E me chamou a atenção isso, porque na verdade isso tem a ver exatamente com algo que eu tenho pensado muito, né? Porque o que eu percebo, os políticos tradicionais, eu não vou citar nomes nem partidos, mas o que a gente sabe é que existe, ao longo dos últimos anos, aqueles movimentos e partidos que tinham uma relação mais próxima, né, dos movimentos sociais, foram se burocratizando, foram se institucionalizando, criaram uma estrutura de organização política. Eu estou falando isso retrocedendo, né, 20 anos aí, retrocedendo 25, 30 anos, né? E parece que isso, hoje, eles vivem uma crise de profunda dificuldade de superar certos anacronismos, não só no discurso, mas também na forma de estabelecer e de se construir, né, essas relações orgânicas com aqueles grupos que eles representam. Resumindo, na minha opinião, esses partidos, inclusive alguns deles, né, ditos partidos progressistas de esquerda, perderam essa conexão, parece, perderam essa capacidade de representar. E, por outro lado, o que nós temos no mundo digital, e eu não sei quando, a gente teria que fazer um estudo profundo aqui para tentar entender quando que isso começa, mas o fato é que parece que no mundo digital, a forma do mundo político, né, fazer uso do mundo digital, a forma como ele se conecta no mundo digital, parece que tem uma outra lógica. O que eu percebo é que quando você vê um político tradicional fazendo uma live, isso tem uma dimensão totalmente diferente, ou uma repercussão, ou um impacto muito diferente de quando você vê, por exemplo, aquelas pessoas que organizam, aqueles grupos que conseguem estabelecer essa relação orgânica dentro do mundo digital de uma forma mais autêntica. Porque eu acho que tem uma outra lógica aí, não é? Eu acho que então, ou seja, a minha pergunta para você, para a gente começar, né, e aproveitando toda a sua experiência de quase 15, mais 15 anos, né, trabalhando de alguma forma com marketing político, agora você vem trabalhando com marketing político digital também. Como é que você vê esse processo, Cleitão? Como é que você vê essa transformação? Você acha que tem alguma lógica no que eu estou falando? Você acha que há essa transformação? Qual que é a leitura que você faz? Vamos começar o programa com isso. Vamos lá. Bom, Marcão, primeiro eu tenho trabalhado com marketing político digital desde 2008, num tempo que parece não tão distante, né, que são 10, 12 anos, mas num tempo em que o Facebook não era a coisa mais importante quando você pensava em mídia social, era o Orkut aqui no Brasil. A primeira campanha que eu fiz usando mídia social foi uma campanha que tentava ganhar apoio, construir apoio no Orkut. Não vou entrar nas diferenças de um e de outro, mas só para você ter uma ideia como as coisas mudaram. O Orkut nem existe mais, né? As coisas mudaram bastante. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a, a mídia social, ou seja, os grupos que atuam em mídia social, um dos processos que eles tentam fazer e que eles fazem é a subversão dos partidos, ser subversivo à estrutura dos partidos políticos. Se a gente pensar na eleição do Trump, o Trump foi uma subversão ao seu próprio partido. Ele não tinha o apoio da cúpula do partido, ele não tinha o apoio, digamos, do status quo do seu próprio partido,
E ele fez um trabalho via mídia social muito forte, primeiro para ganhar a indicação do seu próprio partido, mesmo contestado por quem tinha a cúpula. Ele faz um trabalho em que ele subverte o seu próprio partido. Essa primeira coisa para a gente entender um pouco essa questão das mídias sociais. Então, a estrutura dos partidos políticos tradicionais, a forma como eles se organizam, a forma como eles se burocratizaram, criou um distanciamento uma fissura entre representante e representado. Então, você vai ter uma crise na virada de 2008 para 2009, você vai ter um aprofundamento dessa crise de representação muito grande, em que você vai ter toda uma discussão de que esses não nos representam, vai atravessar vários movimentos, né? Então, é uma crise de representação muito profunda. Vamos voltar um pouquinho antes. Quando a gente pensa ali na França de 2005, você vai ter a revolta das comunas de 2005, a revolta das periferias de Paris. Você tem 2 jovens parisienses que estão ali se divertindo, a polícia vai fazer um baculejo neles, eles correm para não sofrer esse tipo de humilhação, eles não estão fazendo nada de errado, aí eles pisam num fio elétrico, morrem eletrocutados. Isso vai disparar uma série de revoltas nas periferias de Paris, e esses jovens se organizam por celular. Então, eles usam o SMS do celular, não tinha nem o WhatsApp na época, eles usam o SMS de celular para organizar essas manifestações e fazer movimentos muito rápidos dessa organização, o que deixa a polícia de Paris muito, muito sem saber como conter isso. E uma das questões desse pessoal é que eles não se sentiam, desses jovens, é que eles não se sentiam representados pelos políticos parisienses, pelos políticos franceses. Então, você tinha ali uma galera, filhos de argelinos, filhos, né, das antigas colônias, que é quem mora nessas regiões ali de Paris, e que eles não se viam representados ali na política parisiense. Segue-se a isso uma série de movimentos que você percebe que esses movimentos eles têm fortemente essa coisa da crise de representação, né? Quando a gente chega em 2010, você vai ter a Primavera Árabe. Mas lá não tinha democracia, né? O primeiro lugar onde começou isso foi na Tunísia. Não tinha democracia, mas, de certa forma, as revoltas tinham a ver porque aquele grupo que dominava ali, ele já não tinha legitimidade frente à população para fazer a sua dominação. Isso também é uma crise de representação. Às vezes a gente acha que a representação só está no Estado democrático, mas a representação você permite a dominação enquanto você se sente representado, de certa forma, por aqueles que dominam, né? Ali, a legitimidade daquele grupo acabou. Então, você tem uma crise de representação, você tem a internet de uma classe média, pensando na Tunísia, você não tinha uma popularização tão profunda, e é esse vácuo é que fez com que esse grupo pudesse se indignar, e a internet foi a plataforma, né, as mídias sociais, as plataformas para a organização desse grupo, e plataformas que não tinham controle absoluto do Estado, né, de quem governava. Mas, Quertão, quando a gente vem para o mundo democrático, a gente vai ter, por exemplo, o Occupy Wall Street, que era uma crise de representação muito forte nos Estados Unidos. Então, você tinha ali um movimento chamado de 99, os 99 contra 1, né? Acho que quando a gente pensa esse que você citou, do Eduardo Moreira, que são 70% contra Bolsonaro, você tem uma referência aos 99 contra 1, porque a discussão naquela época era 1% da sociedade norte-americana detém 99% da riqueza. Então, esses 99% do resto da população só tinha 1% da riqueza. Então, era importante que esses 99% se revoltassem contra esse 1% para que se tivesse uma melhor distribuição de riqueza. E que os políticos, eles representavam os interesses desse 1% e não desses 99%, embora tenham sido eleitos pela grande maioria desses 99%. Então, você tinha uma crise brutal de representatividade ali também, quando você vê esse movimento. Outro movimento é na Espanha. Vamos compreender o movimento da Espanha, que é o 15M, né, o 15 de março
da, da Praça Porta do Sol. Então, você vai ter uma juventude que se organiza pela internet, que diz não nos representam e que quer mais que é uma política diferente. Desse movimento vai nascer o Podemos, por exemplo, que é um partido de esquerda, mais à esquerda da Espanha, e também desse movimento vai nascer o Ciudadanos, que é um partido da direita jovem da Espanha. O problema é que desses movimentos todos de crise de representação nascem também os partidos da extrema-direita ou os grupos ligados à extrema-direita e que vão se estruturar muito fortemente dentro das mídias sociais e ganhar peso, conseguir. Eles eram pessoas que estavam isoladas, eles não percebiam que tinha outras pessoas que pensavam igual, e com as mídias sociais eles vão poder se encontrar, se organizar e fazer um trabalho muito forte de organização, de mobilização, a fim de ganhar postos, de ganhar espaço dentro da política, dentro da representação política. A gente fica tentando entender qual que é o motor, né? O motor que fez isso acontecer. E o motor, então, não é o mundo digital. O mundo digital, na verdade, ele ofereceu as condições para que aquilo que já estava em Gênese viesse a ser, né? O que de fato estava sendo gerido ali, né? Com uma certa autenticidade, vamos reconhecer. O que nasce, né? Claro que tem aí os ideólogos, né? Tem a galera, né? Tem lá aquele americano, esqueci o nome dele, que é uma espécie de um assessor do Bolsonaro. Steve Bannon. Sim, esses caras, eles são realmente, né? Mentores, né, ideólogos que entenderam, de alguma forma, me parece que eles entenderam claramente como é que se dá esse mecanismo no mundo digital. Eu acho que eles são caras que entenderam isso, né, muito melhor do que a esquerda. Eu acho que é uma provocação que eu te faço. Como é que os grupos progressistas não conseguiram perceber isso, não tiveram sensibilidade? Isso, para mim, é um indicador do como que os partidos de esquerda e progressistas estavam totalmente descolados da realidade. Estavam totalmente burocratizados e institucionalizados e não identificaram isso. E aí eu só quero retornar ali no maio de... É maio, né? De junho de 2013, né? Junho Que dos todo agora mundo tenta quando entender quando chega o Brasil, quando chega o Brasil, esses movimentos que a gente estava falando agora, chega em junho de exatamente. Eu queria 2013, tocar os nesse marchos de ponto. junho. Por quê? Porque eu me lembro naquela época que o prefeito era o Haddad. E tipo assim, eu me lembro de algumas coisas do tipo, com quem que eu falo? Quem está liderando esse movimento? E não tinha esse cara, não tinha essa figura, porque não era um sindicato, não era a Uni. Ficou uma coisa meio que difícil de ser compreendida, inclusive eu acho que por quem estava participando. Eles fizeram lá um grupo que foi falar com o cara, né? Eles não eram, pelo que eu me lembro, não era ninguém que representasse, né, algum movimento social organizado, ou algum partido político, ou alguma vertente, né, algum coletivo, algum segmento de um partido. Era uma coisa mais autêntica. Isso também nasce dentro do mundo digital, né? Toda organização política. De lá para cá, me parece que essa galera que hoje chegou ao poder no Brasil e chegou ao poder no mundo, ou estava já com isso sendo construído, como você falou, né? Toda essa estrutura orgânica estava se formando, como você falou, eles começaram a se encontrar pelo mundo digital, se identificar, construir esse sentimento de pertencimento a um grupo, né? Com identidade. Então, eu vou fechar meu raciocínio só dizendo isso. Qual que é o motor, então? Né? Você acha que o motor é a crise política e o mundo digital foi a plataforma que permitiu essa lógica, nessa relação orgânica que foi perdida? Quando a gente cria um aplicativo, as pessoas sempre falam, nossa, eu vou fazer um aplicativo que vai revolucionar. Fazer o aplicativo é a coisa mais fácil do mundo. A mais fácil do mundo não é, né? Senão qualquer um precisa fazer um aplicativo, mas não é algo o mais difícil no processo. O mais difícil é você fazer com que as pessoas usem esse aplicativo, que é o que a gente chama de massa crítica. Então, você precisa que para aquele aplicativo ter vida, ser um aplicativo de fato, que tem vida, que tem significado, ele tem que ter um volume bastante significativo de pessoas usando. Então, uma mídia, uma rede social, ela é uma rede social. E quando vira mídia social, você tem camadas digitais que
e permitem com que essa rede ela se interconecte de forma muito mais rápida. Então, primeiro, você tinha uma gama de não representados, ou de pessoas que não se viam representadas no debate político, não se percebiam representadas no debate político, né? E que elas estavam ali presentes, tanto de esquerda, quanto de direita, quanto de centro, que elas estavam ali e a mídia social vai permitindo que elas se encontrem. A questão é que, no caso da extrema-direita, você já tinha uma rede presencial, digamos assim, uma rede física muito forte, muito organizada, e que foi colocada sobre ela camadas de mídia social, ou seja, camada tecnológica que permite o encontro, a conversa muito mais forte. Eu tenho estudado bastante isso, e eu tenho chamado esse grupo de neopentecostais. E eu não estou me referindo, quando eu falo de neopentecostais, não estou falando de evangélicos necessariamente, estou falando de uma leitura de mundo neopentecostal, de uma compreensão de sociedade neopentecostal. E por mais que seja estranho, sobretudo a compreensão de quem é de esquerda, esse grupo não se via representado na política brasileira. Ah, mas tinha a bancada evangélica, já é grande faz tempo, é, os evangélicos têm tido muito espaço, a bancada da Bíblia tem tido muito espaço faz tempo. É verdade isso, mas eles não viam como alguém como um grupo que tinha o poder na mão. O mundo que estava sendo debatido, que estava sendo construído, no imaginário deles, não era o mundo deles. E essa rede física, essa rede de pessoas, né, nas suas igrejas, nos seus grupos, quando a camada digital, a camada tecnológica foi colocada para eles poderem se encontrar, conversar, construir movimentação de ideias, construir organização, construir alinhamento para voto, quando isso foi montado, a transformação foi muito forte. Então, a emergência, o fortalecimento da extrema-direita, a crise de representação, ela estava presente para todos. Mas por que a extrema-direita ela emerge muito mais forte do que a esquerda, já que estava para todos? Porque eles já tinham uma rede já bem organizada, né? E que a camada digital ela foi colocada, né, para que essa rede pudesse se organizar de uma maneira Está muito dizendo essa mais rede forte. orgânico-digital, essa rede orgânica no mundo digital, ela já estava sendo estruturada, né? Não de uma forma planejada, mas ela estava se estruturando, é isso que você está falando. Não, estou falando que ela já existia no mundo real. Então não é que você criou uma mídia social e depois você foi atrás de pessoas para botar nessa mídia social. Não, essa rede já existia e a mídia social fez com que ela criasse agilidade, que ela permitisse que essas pessoas se encontrassem, né, de uma maneira muito mais forte. Mas a leitura de mundo que as une já existia, já estava presente, já estava consolidada. Então isso é uma coisa. Outra coisa é esses grupos, eles pensaram toda a estratégia de trabalho deles, de conquista de corações e mentes na mídia social. Por quê? Porque eles nem eram elementos fortes em partidos políticos. Então, os grandes partidos políticos, essas figuras eram periféricas, chamado baixo clero ali, periférico ali no mundo dos partidos políticos. Ali eles não tinham. Então, você vai imaginar o Bolsonaro. O bolsonarismo, ele não tinha um partido político com capilaridade, um partido político que tinha presença no país inteiro de maneira, né, isso não existia. Então ele não tinha essa extrema direita. Se você pensar antes de 2014, antes de 2015, essa extrema direita não tem um partido político bojudo, até hoje não tem, na verdade, da extrema-direita, com capilaridade. Então, eles não poderiam contar com a estrutura de partido para fazer esse trabalho. Eles também não podiam contar com a mídia, porque a grande mídia, no Brasil, ela está aliada com setores que não são a extrema-direita.
Então, eles também não tinham um aparato midiático da televisão para poder fazer o pensamento deles crescer ao ponto de conquistar grandes espaços na política, né? Grandes espaços no parlamento, ou mesmo o executivo nos estados, nos municípios e o executivo federal. Então, toda a estratégia desses caras teve que ser feita a partir da mídia social, que era o que eles tinham de espaço. A internet é onde eles tinham. Então, eles estruturaram tudo na mídia social. Você tem um projeto feito de construção política, de construção de base social, tudo voltado para a mídia social. Enquanto a esquerda e a direita mais tradicional, né, a centro-direita mais tradicional, não. Tudo estava estruturado fora do mundo digital. Não tinha o mundo digital era uma coisa periférica, não. A gente faz nossa campanha como a gente está acostumado a fazer, e como o digital é importante, a gente dá um espaçozinho ali para o digital, faz alguma coisa, mas é um apêndice da organização política, não é a coisa central. Você veja a diferença, enquanto para a extrema-direita aquilo é o coração da máquina de política, né, do fazer político, para a esquerda e para a direita tradicional, aquilo é um apêndice. Então, eu gosto muito dessa certa metáfora que você está fazendo, cara, porque eu fico pensando o seguinte, agora, vem um insight na cabeça. É como se você tivesse, sei lá, não sei se é a ideia de uma morfologia de uma cebola, né, com camadas, como você está falando aí, que você tinha um núcleo ali que era essa estrutura física, né, material, né, que tinha essa capilaridade, essa organicidade que você falou, mas parece que na superfície disso, e não estava sendo enxergado, o insight que veio agora, porque eu até lembro novamente do Manuel Castells, né, quando ele, no livro dele, Sociedade em Rede, eu acho que no volume 1 da trilogia dele, ele fala que a estrutura de rede, a morfologia social em rede, ela não é nova, ela já existia, sempre existiu. Existe uma morfologia em rede, né? Então, por exemplo, o movimento neopentecostal, que, como você falou, não são os evangélicos, não são os crentes, né? Mas o fato é que realmente essa estrutura em rede com as igrejas, né, neopentecostais, essas seitas, igrejas espalhadas pelo país, formavam uma rede que funcionava muito bem, de comunicação entre eles, endógena, né? Produzindo para eles mesmos. Ao mesmo tempo, em paralelo, então se a gente for olhar lá o núcleo, né, aquilo que era visível por nós, e aquilo que não era visível, que não era opaco, que estava na superfície disso, você tinha então essa rede que não estabelecia qualquer conexão com a rede de ultradireita bolsonariana, por exemplo. A gente está falando bolsonariano, está falando neopentecostal, mas na verdade talvez algum dia alguém dê um nome, né, que seja uma grande síntese disso, né? Porque eu não sei, de repente a gente está rotulando demais também, né? Não é essa a questão. É só identificar que tem perfis, né? Então esses grupos, de alguma forma, não estavam conectados. Mas essa rede existia. A rede de ultradireita, desses empresários, né? Que tem essa visão de mundo, né? Que a gente conhece qual é, né? Eles estavam ali. A Ku Klux Klan, entendeu? Aqueles grupinhos. Essas redes estavam formadas. Mas elas não se conectavam. Parece que aconteceu. Elas saíam do mundo material, do mundo físico, onde elas estavam conectadas em pequenas redes, e fizeram uma espécie de um upload. Esse é o insight que eu estou tendo. Correu um upload para o mundo virtual, e nesse upload elas se conectaram e formaram essa grande rede que hoje representa 30%, no Brasil pelo menos, né, daqueles apoiadores do que nós estamos chamando de bolsonarianos, mas que, não, na minha opinião, não é bolsonariano, é algo mais complexo do que isso. Essa tua analogia é muito boa, porque ajuda a construir isso, né? Na minha cabeça, eu imagino dessa maneira. Eles estavam no mundo físico, não sendo identificados e reconhecidos, ou seja, sabia que isso existia, mas quando eles se enxergam, essas redes, se estabelecem nós entre eles, e eles formam, né, para além desse núcleo que era conhecido, burocrático, institucionalizado, essa estrutura invisível, né? Porque se você for tentar realmente identificar quem é a liderança, onde ela está, você tem alguns nós, mas ela funciona com uma, entendeu? De uma forma orgânica, com uma capilaridade grande no mundo digital, que tem efeito no mundo físico, nosso, né? No nosso dia a dia, no eleitor, né? Que vai e vota, mas que me parece que aqueles grupos que se organizavam
fisicamente, se organizam fisicamente, né? Seja de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, não conseguiram fazer o seu upload. Brincadeira que eu estou fazendo é essa, entendeu? Hoje o bolsonarismo é, no Brasil, o único movimento de fato orgânico que existe. Isso é o que é mais perigoso e mais duro, né? Enquanto você vai pensar toda a mobilização que se faz da esquerda se faz a partir de agentes ligados, de certa forma, à institucionalidade dos partidos. Ou seja, alguém dos mandatos, alguém da própria burocracia do partido, algum militante muito próximo do partido. Então, a organização se faz a partir, né, do partido político. Quando você vai ver o bolsonarismo, não, é o tiozão lá da casa, é o cara da família. Quem não tem um familiar que é bolsonarista, que você sabe que ele não tem relação absolutamente nenhuma com nenhum partido, mesmo porque o bolsonarismo não tem sequer partido, mesmo porque o Bolsonaro não tem partido nenhum. Então você tem ali uma coisa que é muito orgânica. Eles realmente se sentem pertencentes a uma determinada leitura de mundo que eles querem implantar no país. E eles fazem de tudo, dedicam um tempo deles a defender essa leitura de mundo, a conquistar mais pessoas para essa leitura de mundo. Né? É impressionante. Eu não consigo fazer debates com alguns amigos de infância, ou até mesmo com alguns familiares, porque eles vão ser muito agressivos, né, na defesa dessas crenças, né? Porque se construiu, o bolsonarismo construiu forte, né, essa extrema-direita construiu fortemente esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de pertencer a uma grande família, a um grande clã, que quer trazer de volta, ou quer colocar no mundo um jeito de ser, um jeito de se comportar, né, que é o das pessoas de bem. Isso é muito poderoso, porque ele é orgânico, ele não depende da máquina partidária estar sempre estimulando a pessoa. Né? Claro que tem estímulos, as fake news, a máquina de fake news sempre mandando, estimula isso. Você tem uma máquina que estimula, mas ao mesmo tempo você tem uma coisa que a pessoa acredita que está transformando, por isso que as pessoas elas vão sem máscara, fazer manifestação e abraçar o presidente. Elas não têm medo do vírus, porque elas estão crentes de que elas estão ali defendendo algo que é muito importante dentro do campo de valores delas. Isso a gente não vê nos movimentos de esquerda, e já teve nos anos 80, era muito forte isso, tinha essa mesma organicidade. Então, um grande desafio, acho que a gente tem dois grandes desafios, quem defende a democracia tem dois grandes desafios, na verdade, três grandes desafios. Acho que o primeiro grande desafio é a esquerda começar a pensar em estratégias voltadas, de fato, para o mundo digital. Parar de achar que o mundo digital é um apêndice. Então, você pensar o mundo digital e falar assim, não, é aquilo. Só que, para isso, eu não vejo a atual direção da esquerda com condições para isso, porque são figuras que, durante muito tempo, desprezaram o mundo digital. E essa mudança de mentalidade, ela não acontece da noite para o dia. Então, você não, são lideranças que não conseguem olhar para o mundo digital como o mundo digital funciona, opera, e aí trabalhar ali, pensar uma estratégia ali, voltada para ali. Então, o primeiro grande desafio é fazer isso. O segundo grande desafio é criar essa organicidade de esquerda, sabe? Trazer para a esquerda esse sentimento, Essas trabalhar relações nas pessoas. orgânicas digitais, né, você está falando. Não é E, nem não, essa organicidade no sentido de trazer esse sentimento de pertencimento. Então, não é porque eu quero combater o Bolsonaro só, basicamente, ou não é porque eu quero combater um outro campo político, mas porque eu acredito que esse mundo é melhor. Então, eu quero fazer a transformação. Então, as pessoas se movem por isso. Essa organicidade que hoje não existe. E a terceira coisa é como desconstruir essa organicidade da extrema-direita. Você tem três grandes desafios, que são estratégias do campo progressista voltadas para o mundo digital, construir esse sentimento de pertencimento profundo que gera organicidade
também no campo da esquerda, que hoje não existe, está muito na burocracia dos partidos tentar estimular isso, mas o conjunto da sociedade não está comprando. E terceiro, desconstruir essa organicidade da extrema-direita. São três desafios muito fortes, muito grandes. Não, eu acho que a conversa, ela cara, a gente ficaria horas conversando sobre isso. A gente conseguiu ter alguns insights legais, foi legal o diálogo nosso aí. Vamos convidar o pessoal para o nosso próximo, né? Isso, para encerrar a nossa série sobre sociedade digitalizada, no próximo programa é o Estado na sociedade digitalizada. Qual é o papel do Estado? A identidade, como né? ele O tem que ele assumido representa para a sociedade nesse contexto. isso, e como ele tem assumido esse papel. Né? Não, legal. Acho que vale muito a pena a gente discutir os várias propostas que em vários países têm sido feitas sobre isso. Legal, então. Então, fica para a próxima, né? A gente discute esse tema. Muito obrigado por quem tem acompanhado a gente aí, como sempre, né, Cleitão? A gente pede para que vocês deem a sua curtida aí na nossa página, compartilhem aí a página do Facebook com os colegas, com os amigos, com suas redes, toquem no sininho aí, né? Não é isso, Cleitão? Isso, clique no sininho para serem avisados dos nossos programas. Toda quinta-feira tem programa novo. Esse aqui vai para o ar na próxima quinta-feira. Não, já está no ar, já que você está assistindo. É isso aí, mundo digital faz isso com a gente. Falou então, Cleitão, abração aí e até a próxima. Falou, Marcão.